Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Campanassi, é um prazer enorme tê-los nas minhas redes sociais. Hoje eu vou conversar, bater um papo com o meu querido Dr. William, um advogado extremamente competente, criminalista, e a gente vai conversar um pouco sobre o dia a dia e sobretudo com relação a Boate Kiss. Então vamos esperar o Dr. William chegar, um minuto só. Eu cheguei a fazer algumas publicações em recente data sobre a repercussão desse caso, né? Há cerca de 15 dias eles estão. O Dr. William chegou, um minuto só, deixa eu convidá-lo. Acho que o Dr. William é melhor solicitar para participar aqui. Vamos lá. Não sei por que ele não está abrindo o campo. Agora foi. Visualizar. Agora vai. Olá, meu querido amigo, parceiro de toda segunda, agora terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias a gente Exatamente. faz Bom dia, doutor reunião. Rodrigo Campanassi. Bom dia a todos. Agora, quase toda noite, né, nos encontramos para ajustar questões tanto dos nossos grupos quanto outras questões de outros projetos, né? Enfim, estamos aí. Hoje, especificamente, eu lembrei muito de você, porque ontem eu recebi um convite para participar BNI, de um grupo de empreendedorismo e tal. Aí eu falei assim, é a cara do Dr. William, ele ia adorar participar desse tipo de... Só que o problema é que virou moda, né? Hoje, esses empreendedores, eles acham que acordar às 6:30 da manhã para poder fazer as reuniões e tal é o normal. Mas eu participei, gostei muito, achei muito interessante esse network. Eu acho que é extremamente importante para a Muito, advocacia, para o empreendedorismo, né? Eu fui durante muito tempo presidente da comissão de marketing e empreendedorismo aqui da OAB, e aí, ultimamente, eu tenho me interessado muito. Doutor William, eu queria fazer uma pergunta para você. claro. Eu sei que recentemente, e eu lembrei também, em razão de um júri que vocês fizeram, né? Eu sei que recentemente vocês tiveram um júri de bastante repercussão aqui perto de Juiz de Fora. Foi em Cataguá, Cataguases, não é isso? Cataguás, Minas Gerais, próximo ali a Leopoldo, Eu queria te né? fazer uma pergunta específica sobre essa atuação que vocês fizeram e tal. Qual é a sua impressão, sobretudo como advogado, em atuar em casos de repercussão? Olha, doutor, como já é até batido na doutrina, e eu concordo em gênero e peso com esse posicionamento. Infelizmente, todo caso que gera uma determinada repercussão, isso acaba acarretando um prejuízo e muitas vezes até irreparável para o acusado. Por quê? Teoricamente, o conselho de sentença ele deveria tomar conhecimento do caso em si no momento que ocorre a explanação, né? Tanto do Ministério Público quanto da defesa, apresentado para o conselho de sentença os fatos ali naquele momento. E todo caso que ele gera uma determinada repercussão, seja regional, seja estadual, até mesmo nacional, as pessoas, né, que são os jurados, né, que vão para ali, já têm já um pré-conhecimento e, por consequência, né, eles já acabam fazendo um pré-julgamento daqueles fatos. Então, devido a essa situação, a missão do defensor ali, ele acaba se tornando muito mais, tem que ser mais eficiente, né? Porque é o verdadeiro tirar leite de pedra. Você tem que convencer o conselho de sentença que aqueles fatos não aconteceram exatamente daquela forma que foi posta pelos
as redes sociais, né, pelas mídias, enfim. Então, é muito mais complexo você trabalhar num processo onde que gera esse tipo de repercussão. Pior ainda em comarcas pequenas, né? Que igual, por exemplo, eu entendo como Cataguases também é uma comarca relativamente pequena. Isso é pior, porque todo mundo sabe, ouviu dizer alguma coisa relacionada àquilo ali que está em julgamento. E esse ouvir dizer que é o X da questão, né? É o problema. E foi até o que aconteceu neste caso, especificamente, né? Lá de Cataguases. Todo mundo tinha um Paulo, certo mas nível de também conhecimento. essa sua fala já remeteu à Boate Kiss. Sem Tanto dúvida. influencia que eles transferiram, né? Existe um nome técnico para isso, mas eles transferiram a competência para o julgamento do caso da Boate Kiss para a capital, em razão justamente da repercussão e da comoção social, né? Com um número elevado de vítimas, tanto as vítimas fatais quanto as vítimas de lesão corporal e aquelas que não tiveram ali a integridade física violada, mas pelo menos uma grave ameaça de dano à integridade física e corporal, ah, comprometia ao extremo, você vai concordar comigo, eu acredito, né? O julgamento imparcial. Então fizeram o desaforamento. Quando Mas a gente fala de desaforamento, quem é leigo logo pensa, desaforar o juiz, né? Também, mas não é isso. O desaforamento é questão de atribuição de competência e remeter para outra forma. enfim, o caso da Boate Kiss eu não estou acompanhando o julgamento, mas, logicamente, como jurista, né, a gente tem conhecimento sobre os fatos. A grande questão é que, mais uma vez, o caso da Boate Kiss, ele acaba remetendo a isso que a gente estava conversando. Toda vez que as pessoas chegam com pré-julgamento, ou então o Estado, por meio do judiciário, dá uma resposta da sociedade adequada, isso acaba gerando certos prejuízos. Exemplo, infelizmente, às vezes a gente pode ser até massacrado por isso que a gente vai dizer aqui, mas existem doutrinadores que defendem que nem existe o dolo eventual, a figura que está sendo posta ali. Além disso, e por consequência disso, pela quantidade de mortes que ocorreram, pela repercussão nacional que aconteceu no caso, é um caso que é ventilado até hoje, apesar do tempo que, vamos colocar assim, onde que ocorreu os fatos, mas acaba o Estado, por meio do Judiciário, quer dar uma resposta adequada para demonstrar, para não gerar uma falsa impressão de impunidade. E por isso, por conta disso, acaba meio que passando por cima da legislação vigente. No meu humilde ponto de vista, né, na condição de advogado criminalista, ele foi um homicídio culposo. Infelizmente, aplique lá o 71, o princípio do crime continuado, mas foi um homicídio culposo. Ali eu não entendo como a figura do dolo eventual se aplicaria naquela circunstância, né? Até mesmo me remetendo à fala de muitos doutrinadores que entendem que nem existe dolo eventual, existe doloso ou culposo. E ali ficou latente que o objetivo, eles não assumiram, quando eles foram fazer aquelas obras, né, irregulares, enfim, a falta de planejamento, a falta de estrutura, em momento nenhum foi direcionado exclusivamente para a questão de assumir o risco do incêndio. É igual, brevemente, eu ouvi o relato lá de um dos, acho que era o operador do som, salvo engano, que isso aí até vi por meio de uma rede social, onde que ele disse que eles estavam acostumados a fazer aquele tipo de show pirotécnico, né, utilizar fogos e outras boates, só que, enfim, ali, infelizmente, acabou acarretando aquela tragédia. Nós, juristas, infelizmente, não podemos nos furtar daquilo que determina a legislação. Não é porque a situação foi bárbara, foi absurdo aquilo que aconteceu, que podemos passar por cima daquilo que determina a legislação, no meu humilde ponto de vista. Eu achei interessante o que você falou, até mesmo porque eu, enquanto professor de penal, processo, de prática, e durante muitos anos eu tentava levar para os meus alunos justamente uma nova visão. Porque
estrutura de dolo e culpa enquanto situações psicológicas que existem a priori, né? O que é existir a priori? Que existem por si, que existem independentemente do indivíduo, independentemente, né, daquela atribuição que se dá ao fato, ou seja, independe do contexto argumentativo, depende daquilo que você fala. Isso há muito tempo tem que ser revisado, ser reanalisado, até para que a gente, doutor William, nós, advogados, nós temos que estar preparados para esse tipo de argumento, nós temos que estar preparados para esse tipo de atuação do próprio Ministério Público ou da outra parte. Por quê? Porque o mundo está mudando demais. E eu vejo, justamente nesse caso da Boate Kiss, e no caso de vocês também, em Cataguás, que também foi um caso bem emblemático, você não pode falar, mas eu posso, porque não trabalhei no processo, mas era um indivíduo que ele tinha um relacionamento com uma mulher e eles estavam conduzindo, tinha mais uma passageira dentro do carro, estavam conduzindo o veículo e ao fazer uma manobra, uma curva, existia um caminhão estacionado irregularmente, com a carroceria, né, com a parte traseira não sei nem se é a carroceria, mas com a parte traseira do que eles chamam de cavalo, né, parada irregularmente, não da forma que a legislação de trânsito exige. E aí o rapaz bateu, a esposa que estava na parte da frente, ela se abaixou e acabou que acertou a menina que estava na parte de trás, se não me engano foi isso, e morreu. E o rapaz foi denunciado por homicídio doloso. Por que eu estou usando esses dois casos, né, para a gente poder argumentar e a gente poder dialogar? Porque, de fato, o dolo e a culpa existe, né? O dolo e a culpa existe em si, é algo que o cientista, o advogado não é cientista, né? O juiz não é científico. Por mais que a gente tente trazer, isso é uma herança, inclusive, da filosofia, uma herança da filosofia do direito, sobretudo o direito continental europeu, que a gente tenta encontrar ali aquela influência de direito alemão, romano, francês, tenta encontrar, enquanto que eu penso que, na verdade, você passa a ter, e aí que vem a necessidade do advogado se preparar, passa a ter uma outra visão do dolo e a culpa. Deixa eu melhor explicar. A gente aprende, sobretudo como advogado, que existe uma dialética. A acusação acusa, a gente apresenta a defesa e o juiz vai sentenciar. Então, só que isso tem um nome específico, né? Tese, antítese e síntese. Só que aí que vem um grande problema, William, na minha concepção. É que eu consigo, olha que coisa louca, né? Existe um professor que introduziu essa teoria, né? Que eles chamam, né? São os atributos normativos, ou seja, é o encadeamento de argumentos. Eu consigo mudar o dolo e transformar em culpa. Olha que coisa louca. Como que eu mudo o dolo para culpa? E aí, quem eventualmente estiver assistindo, tiver interesse, ou quem eventualmente vier a assistir posteriormente esse nosso bate-papo, você pode fazer o exemplo com qualquer caso, inclusive o da Kiss, que é o seguinte, e talvez ali tenha sido um problema que o direito brasileiro não está ainda preparado para, e nós, operadores do direito, nós, advogados, não estamos preparados para esse tipo de argumento. Que há muito o Ministério Público tem feito, mas veladamente. Vamos lá, como é que eu transfiro dolo para culpa e vice-versa? Um exemplo não é nem meu, é do professor Paulo Busato. Ele tem um livro que, inclusive, ele fala isso, né? Imagina, doutor Will, nós estamos... eu estou dirigindo, vou para o exemplo do veículo, né? Estou dirigindo um veículo automotor, ok? Estou descendo uma ladeira em alta velocidade, alguém sai de um colégio,
né? Um adolescente sai do colégio e eu atropelo esse adolescente e mato esse adolescente. Ok? Foi doloso ou culposo? É a questão subjetiva. Mas só Exato. isso. Doloso É, ou culposo? no meu ponto de vista, é culposo. Culposo. A não ser que tenha algum elemento de convicção que demonstre que aquele indivíduo ele fez aquilo, utilizou o carro como arma. Aí sim, automaticamente seria doloso. A grande Aí vem um questão problema. Aí vem um problema. Desculpa te interromper, mas eu acho que é interessante. Imagina só, eu, eu te vejo saindo da faculdade, eu estou descendo e eu falo, vou matar o William. Eu acelero o carro e te atropelo. Te matei. Saio do carro e falo, matei o William. Meu Deus, matei o William. Socorro, gente, matei o William. Para quem me vê, é eu culposo, teria agido com dolo ou com culpa? culpa. Mas exatamente hoje o Agora, Ministério Público, só te aparteando um pouquinho, doutor Rodrigo, o que acontece? Hoje o dolo e a culpa, o problema com o Ministério Público, ele tenta entrar na mente do agente. O melhor exemplo de dolo eventual e culpa consciente, ou a culpa normal, é aquele exemplo que a gente aprende na graduação, né? É o foda-se ou fudeu. Quando o camarada, mesmo exemplo do carro, ele atropela alguém, ele vê, o cara tá atravessando, ele, foda-se, entendeu? Beleza, desculpa até a expressão coloquial. E atropela, aí entraria a figura do dolo eventual. E na questão da culpa, não, fudeu. Fudeu, deu uma zebra. Só que, no caso da Boate Kiss, esse mesmo caso que foi a julgamento em Cataguases, o Ministério Público, sem demonstrar por meio de outros elementos de convicção, ele está basicamente dizendo o seguinte para o Conselho de Sentença: eu sei aquilo que os acusados estavam pensando. Eu sei que eles aplicaram entre aspas, né, o foda-se. Se acontecer, aconteceu, enfim, para configurar a figura do dolo eventual. Só que isso é muito perigoso. Automaticamente, às vezes quando a gente questiona, e muitas vezes nós somos massacrados, né, até por conta da técnica jurídica, né, porque às vezes vamos colocar assim, um homem médio não quer aceitar esse tipo de perspectiva sobre os casos. O que eu entendo como isso? O judiciário, que entre aspas é o guardião, é o detentor de apreciar o caso concreto e aplicar a legislação vigente, ele mesmo passa por cima daquilo que determina a própria legislação. A gente está punindo, às vezes, entre aspas, o Estado está tentando, colocando em julgamento para, chegando à conclusão que realmente os fatos ocorreram, que realmente aquele agente ele concorreu para o fato de alguma forma, ele desrespeitou alguma norma vigente, alguma lei vigente, que é tipificada como crime. Mas lá do outro, às vezes, o judiciário está ultrapassando a competência dele e passando por cima da legislação que também o regula. Acaba gerando um contrassenso. Quando o Ministério Público, por que eu falo Ministério Público? Porque ele é o titular da ação. É ele que provoca o judiciário. O magistrado ele é inerte, né? Ele tem que ficar aguardando ali, ele só vai julgar. Quando eu falo magistrado, pode ser conselho de sentença, que é o juiz do fato, né? Do fato e de fato, né? Assim elencado por meio da nossa Constituição Federal, que é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Enfim, mas automaticamente, quando ocorre esse tipo de situação, quando eu vejo o promotor de justiça ele chegar e falar assim, não aconteceu dessa forma, sem apresentar nenhum elemento de convicção, eu entendo que é uma aberração jurídica. Ele está entrando no subjetivismo sem apresentar provas e acusa o indivíduo, isso tem passando por cima da legislação. isso tem um grave problema. Primeiro, o chamado overcharge, né? Que é o excesso de acusação, a sobrecarga na acusação. Ele já sobrecarrega a acusação para que depois ele possa vir e falar: olha, eu acusei naquela época, estava convencido de que o homicídio seria triplamente qualificado e agora eu entendo que é um homicídio simples, mas é um homicídio. E aí a defesa se vê
constrangido e fala, não, de fato não era um homicídio qualificado, mas era um homicídio, ou seja, você confirma a tese da acusação. Isso acontece direto. Então ele sobrecarrega para depois obrigar a fazer um acordo, por exemplo. Mas nesse caso que eu estava te dando, olha como que eu consigo, né, inverter ali as situações simplesmente pelo viés interpretativo das testemunhas, por exemplo. Então, eu estou descendo uma ladeira, o doutor William passa na minha frente, eu vou matá-lo. Mato o doutor William, saio do carro e falo, meu Deus, matei, ai, ajuda aqui, ajuda aqui. Mas, na verdade, eu queria matar. Lá do outro, imagina, eu estou descendo a ladeira, não vi o doutor William, de repente, o doutor William passa na minha frente, eu atropelo, saio do carro, vejo, peraí, é o William? Yes, matei! Eu queria ter matado? Não, mas para aquelas pessoas que viram, olha como que eu migro do dolo para a culpa, eu saio de uma situação outra, simplesmente pelo viés interpretativo. E aí eu vou piorar, William. Olha o caso da Boate Kiss. Imagina, eu estou descendo a ladeira em alta velocidade. Alguém sai na minha frente e eu atropelo. Homicídio culposo? Homicídio culposo, por quê? Porque na atribuição da culpa, nesse caso, eu preciso demonstrar ali uma imprudência. Eu fui imprudente, eu poderia ter sido um pouco mais cauteloso quando estivesse transitando, estava em uma velocidade acima do permitido. Beleza? Ok. Culposo. Só que em seguida, eles verificam que, de fato, eu era maior de 18 anos, mas eu não tinha habilitação. Afastou o culposo? Ainda não. Não afastou o culposo. Eu continuo no culposo, mas não em razão agora só da imprudência. Eu estou na imprudência, mas também eu estou na imperícia. Porque eu não tenho a perícia, não tenho a habilitação para conduzir o veículo automotor. Até aí, eu ainda estou no homicídio culposo. E a pena é completamente desproporcional entre o culposo e o homicídio doloso. Só que aí vamos dificultando um pouco mais. Eu viro, e aí fazem o etilômetro, né? E verificam que eu estava com um grau, ainda que seja mínimo, mais de ingestão. Eu, no meu caso, não teria esse problema, não, pessoal do tempo, mas de ingestão de álcool. Olha, primeiro, eu conduzindo a alta velocidade, fui imprudente. Segundo, fui imperito porque não tinha habilitação. E agora com o álcool? Eu ainda fui negligente, porque a lei proíbe que eu conduza veículo automotor, ainda que seja com o mínimo de álcool no organismo. Afastei ainda o dolo? Para alguns já teria afastado. Para mim ainda não tem o dolo. Não quer dizer que eu assumi o risco, que eu queria matar alguém. Só que aí vem, na hora que o policial vai me entrevistar, eu falo, não, eu estava, além dessa situação toda, não tenho carteira, eles verificaram, estava embriagado, não, eu tinha ingerido bebida alcoólica e a velocidade estava acima do permitido, porque na frenagem eles verificaram pela perícia que a frenagem a velocidade tinha sido acima. Só que aí o vídeo fala o seguinte, olha, mas é porque o veículo estava com falha, ele fez a embreagem, mas ele estava com um problema mecânico no freio. Por isso que a freagem foi longa. Ou seja, eu já não estaria mais na esfera do culposo e já teria migrado para o doloso. Que seria o quê? Não, mas espera aí agora já tem um acúmulo de situações, um acúmulo, né, que aí vem esse tal chamado atributo normativo, acúmulo de situações que não seria levado ao conhecimento de ninguém, né, se eu não tivesse falado que a frenagem estava errada, o problema do automotor, não seria levado ao conhecimento de ninguém se não soubesse, se não tivesse o aparelho etilômetro para verificar, não teria levado ao conhecimento de ninguém se não tivesse ocorrido ali a perícia na frenagem. Ou seja, nesse caso específico, pelo simples argumento, pela simples argumentação, eu saio de uma culpa para um dolo. E a gente consegue fazer isso eventualmente na Boate Kiss? Acredito eu que não. Por mais que seja
um excesso ali de falhas, eu não vi, pelo menos, né, no que eu estudei, no contato que eu tive, não tive contato todo com a prova, e não vi todos os vídeos, mas pelo que eu senti na Boate Kiss, de fato, eles não tinham ali esse acúmulo, esse atributo normativo, essa quantidade. Tinha muitas falhas, mas não quer dizer que essas falhas migrariam da culpa para o dólar. O que você acha? Eu acho o seguinte, doutor, eu sou legalista, né? Para mim, doloso é aquilo lá que Wetzel determinou lá na teoria do crime, que é adotado pelo Brasil, né? Enfim, quando você vai lá em fato típico, né? Diretamente lá, conduta ela pode ser dolosa ou culposa, doloso, o crime doloso, ele é a soma de vontade mais consciência. Para mim é isso, vontade mais consciência daquilo que vai ocorrer. Básico assim, às vezes tem coisas que elas são simples, mas automaticamente elas são, não vou falar perfeitas, mas elas chegam próximo à perfeição. Dolo, para mim, é soma de vontade mais consciência. O que é culpa? Imprudência, negligência e imperícia. Isso é culpa. Doloso, para mim, é o seguinte, não importa a arma que seja, pode ser um pedaço de pau, pode ser um carro, pode ser uma caneta, você tem a vontade de atingir, você tem a intenção barra vontade de você atingir aquele determinado resultado. Automaticamente, sendo eu legalista, sendo eu advogado, eu não poderia me furtar em falar, não, mas preencheu ali os 3 requisitos e automaticamente, e aí, tá? Se o Ministério Público, que é o titular da ação, ele não conseguir demonstrar, não conheço também a prova dos autos, lá do processo lá do júri que estava ocorrendo lá da Boate Kiss. Se ele não conseguiu demonstrar vontade mais consciência, ou então até mesmo para aqueles que adotam a figura do dolo eventual, que as circunstâncias que foram, geraram, no caso, esse assumir o risco, esse foda-se, desculpa a expressão, que é o exemplo que a gente aprende na graduação, então eu acho bem marcante para mim. Se não conseguir ficar demonstrado essas circunstâncias, automaticamente eu não vejo como imputar uma conduta dolosa para os acusados, né? O subjetivismo no direito, ele é um perigo, ele é um terreno, extremamente obscuro e melindroso. Você chega ali, você fica entrando em questões, aquilo que a pessoa tinha intenção, é muito complicado isso. É muito complicado. Eu, particularmente, eu não comungo desse tipo de entendimento. Para mim é o seguinte, ou é o crime doloso, ou é culposo. Até respeito àqueles que defendem a figura do dolo eventual, perfeito, mas também é dever do Estado demonstrar que realmente os elementos necessários para a configuração do dolo eventual. Se não conseguiu demonstrar, infelizmente, ali, no caso, eu acho que seria um caso de desclassificação mesmo para homicídio culposo, enfim. Só que aí entra, eu lembro, até me remeto ao doutor Adriano, nosso parceirão, né, que ele fala, estudante, como grande estudante da criminologia, ele sempre fala da questão do punitivismo, né? Infelizmente, hoje a sociedade, ainda mais quando acontece alguma circunstância grave assim, ela quer uma resposta à altura do fato grave que ocorreu. Só que o judiciário, ele não tem que ouvir a voz rouca das ruas, igual diria, igual tem alguns do STF que entendem dessa forma, né? Mas com certeza aqueles que comungam desse entendimento não, vamos colocar assim, não respeita aquilo que a legislação vigente determina. O judiciário não está ali para dar resposta para nada. O judiciário está ali para aplicar a legislação. Não importa se o caso é grave ou não. Concordo Enfim, ou contigo, então sobretudo quando tem você que fala. modificar alguma coisa através do poder legislativo, no meu ponto de vista. Não o judiciário. Enfim, Eu concordo esse contigo, é o meu entendimento. concordo muito contigo quando você fala que o Poder Judiciário, ele na verdade, por isso, senão a gente perde a essência, né? A justiça, ela não pode ser simplesmente
a opinião da maioria, muito pelo contrário, o Poder Judiciário, na sua essência, ele tem que ser contra-majoritário. Por qual motivo, né? Porque justamente a maioria, muitas das vezes, ela oprime as minorias, muitas das vezes ela não admite uma opinião diversa da dela. Então, o Poder Judiciário ele tem que ir contra-hegemônico, ele tem que ser contra tudo e qualquer outra coisa, ele tem que ser técnico. Por isso, no Brasil, o Poder Judiciário ele não é um poder, ele é um poder político, mas ele não é eletivo. Você não escolhe ali o magistrado que você tem, né, através de concurso público, não tem eleição. Só te aparteando aí, doutor, o que acontece? Vou me remeter lá a Montesquieu da forma bem rasa, bem básica. Judiciário julga, legislativo ele cria a legislação, o executivo administra. Eu entendo que quem tem que ouvir a voz rouca que vem das ruas é o legislativo. O próprio exemplo que a gente deu lá do crime de trânsito, que agora virou realmente, agora tem um tipo específico, né? Apesar do STJ e STF já terem pacificados em várias jurisprudências nesse sentido, que é o simples fato da embriaguez ao volante não configurava a questão do dolo eventual, mas o que acontece? O legislativo, o que ele fez? Ele alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Ele criou uma tipificação diferente. Homicídio com veículo automotor quando o condutor consumiu álcool ou alguma outra substância, né, entorpecente, enfim. Ele modificou. Quem ouviu que vinha das ruas foi o Poder Legislativo. É ele que tem que dar essa resposta. O Judiciário, a partir do momento que ele começa a entrar nessa esfera, eu acho, no meu ponto de vista, que acaba gerando um desequilíbrio que pode ser mortal para a gente. Toda vez que a gente gera esse tipo de interpretação extensiva, não querendo entrar em questões históricas, enfim, mas as interpretações extensivas automaticamente gerou nazismo, gerou, como é que fala, deu força, né? A própria República de Weimar, enfim, não é, acho que não é o objetivo aqui desse nosso bate-papo, mas isso gerou circunstâncias aonde você está dando poder demais para um indivíduo. Às vezes, eu escrevo nas minhas petições, que principalmente requerimentos relacionados à liberdade, que eu sei que o magistrado não gosta. Eu falo, nosso sistema judiciário é o civil LAN. Não é um sistema híbrido, nem é como um LAN. Ou seja, aqui a lei que tem que ser respeitada. O primeiro parâmetro é a legislação. Eu sempre me remeto ao artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, onde que fala, assim, basicamente, assim, o juiz primeiro decidirá com base na lei. Caso ela seja omissa, ele vai se recorrer à jurisprudência, à doutrina e aos costumes. E acaba gerando, vamos colocar assim, uma desvirtuação disso, que isso aí é perigoso. Hoje o pessoal está interpretando de uma forma. Daqui a pouco vai interpretar relativizar, por exemplo, uma questão que vai afetar toda uma questão da propriedade. Enfim, é complicado. Quando a gente dá asa para alguma coisa, bem no popular, automaticamente a gente está abrindo uma brecha para as outras coisas. A gente abre a porteira para aquilo que o judiciário interpretado ali para frente. Ou então a gente não precisa do poder legislativo, deixa o judiciário lá. Enfim, é o meu ponto de vista, né? Rodrigo, para mim não está chegando som aqui, não. O Poder Judiciário, de fato, ele, muito embora seja um poder previsto na Constituição Federal, ele esteja atrelado à democracia enquanto poder técnico, ele, infelizmente, com esse argumento de um judiciário, do ativismo judiciário, a gente vê alguns absurdos surgindo. Você vê o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça legislando efetivamente, eles criando normas para isso. Você vê, fora a concepção política de cada um, tá? Mas você vê ali absurdos ocorrendo. Eu vejo, de fato, doutor William, que esse caso específico que nós estamos discutindo, esses dois casos, é um caso que gera muito apoio
muito apelo social, e em razão desse apelo social, o judiciário, ele, muitas das vezes, ele se vê constrangido. E a gente viu isso acontecer com a própria Lava Jato, né? Em que o procurador e o juiz, até acredito que na época, agora tudo fica. Aí vem a questão do dolo eventual da consciente, né? Eu até acredito que eles não tinham intenções políticas, assim. Não que eles não quisessem manipular a política, mas se transformarem em políticos. Mas agora é aquele caso, você saiu do carro, botou a mão na cabeça e. Se a gente for entrar na mesma linha deles de raciocínio, vamos entrar na mente deles, no subjetivo. Se a gente fosse se permitir fazer isso, eu ia fazer a pergunta, será? Mas eu não vou fazer isso, né? Isso foi uma brincadeira, porque senão eu estaria sendo incoerente com a minha linha de raciocínio. Mas você sabe que eu sou advogado há muitos anos e eu tive um processo, eu trabalhei num processo da Lava Jato. A minha cliente foi absolvida, teve uma extinção de punibilidade, mas não foi em razão, né, da própria defesa em si, mas porque ela morreu no curso do processo. Só que seria uma tese que eu utilizaria, óbvio, né, por meio de habeas corpus e tal, justamente isso que a gente acabou de falar, junta, né, da origem. Será que esse processo, não para aqueles que fizeram, isso é interessante. Se a origem do processo é absolutamente nula e você tem as exceções ali, né, dessas provas ilícitas e tal, e existe ali a possibilidade de você convalidar alguns atos e tal, será que, no caso das delações premiadas que ocorreram, as colaborações premiadas, inclusive com devolução de dinheiro, essas coisas, essa nulidade absoluta que vinha do juiz e do procurador, e aconteceu aqui em Juiz de Fora comigo também, tá? Eu vi, mas o juiz me chamou pelo menos para poder conversar num júri aqui e tal. Mas ele conversando no WhatsApp com o promotor. E aí ele me mostrou o WhatsApp. Ele falou, desculpa, eu botei só seu sobrenome, Campanazzo, não botei doutor, tinha que ter botado doutor. Mas que isso, não tem problema não. Mas ele conversando aquela ligação bem íntima, porque ele nunca ligou para mim. Mas favorece a minha cliente, deixa para lá, não vou entrar nessa seara. Mas a grande questão é a seguinte, será que essa nulidade absoluta lá atrás não poderia aproveitar todas aquelas pessoas que foram condenadas, porque se são várias etapas, várias fases, e uma em decorrência de delação premiada de outra, essa teoria, tá? Todos envenenados, não tem como, gente. Isso aí é básico, isso aí está consolidado. Eu não me recordo agora qual que é o dispositivo do Código de Processo Penal aqui de cor, para me citar aqui, mas isso aí está consolidado no próprio Código de Processo Penal. É uma teoria também abarcada. Se a prova ela é ilícita, todas as derivadas automaticamente têm que ser desentranhadas. E outra coisa, você estava citando um ponto interessante com relação à questão dos acordos de colaboração premiada, né, ou delação, que são utilizados. É uma ferramenta jurídica extremamente importante para o Ministério Público. Enfim. Só que aí a gente entra na questão da interpretação e do agente que está por trás. Eu, por exemplo, tenho um processo, por exemplo, você sabe disso, que você está atuando junto com a gente nessa questão, que o delegado da Polícia Federal, ele tentou utilizar no primeiro momento, isso eu citei até no habeas corpus, né, que eu printei as conversas e justifiquei isso, que o delegado da Polícia Federal, ele tentou meio que fazer uma negociação com relação ao meu cliente, e meu cliente, à época, até mesmo que eu não era o procurador dele à época, ele contribuiu, ele colaborou espontaneamente, disse tudo aquilo que ele sabia, mas mesmo assim, como o delegado acreditava que ele sabia mais coisas, chamou ele para fazer um acordo, né? E, por consequência, utiliza como moeda de barganha a prisão preventiva. Deixa ele preso preventivamente, porque aí ele vai ser meio que, entre aspas, coagido, obrigado a fazer o acordo. Aí eu te falo assim, o problema está na legislação? Não. Está em quem está interpretando ela. E quem tinha que dar a resposta nessa situação era o judiciário, que não deu. Não deu. E então,
às vezes, não é exclusivamente... o problema não está na lei, às vezes o problema está na aplicação. Essa mesma situação que você explicou da Lava Jato, isso aí é basilar de quem milita na esfera criminal. Isso aí, a mesma legislação que a gente estuda, as mesmas aulas que a gente tem de processo penal, de direito material, que é direito penal, enfim, juiz teve, promotor teve e advogado teve. Ele sabe que prova ilícita ela tem que ser desentranhada, e todas as derivadas. É o núcleo que está ali, é o núcleo da nossa esfera criminal. É um dos núcleos, vamos colocar assim, é uma das questões basilares. Isso é importante, até nessa teoria da prova ilícita, que existe dentro da teoria da prova ilícita, a teoria da rainha por um dia. E naqueles casos em que eu procuro o Ministério Público, apresento todas as provas, ele elabora o termo, né, de colaboração premiada, e no final eu viro e falo o seguinte: não quero mais. Ele vai poder usar essas provas? Não, isso aí está expresso lá na própria lei, na legislação extravagante, que trata a questão da colaboração e da delação premiada. Enfim. A 2.850. Não, 2.850 é a lei de organização criminosa. Então, ela fala ali, ela começa falando ali. Com a alteração da Dilma, eles introduziram dentro da 2.850 essa possibilidade. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que a gente já vai para o finalmente, já são meio-dia. Eu queria agradecer a todos que participaram. Aqui agora, o Yuri está, tem mais a Raíza, outras pessoas que participaram, assistiram grande parte da live. Eu queria te agradecer, doutor William. Queria informar os nossos amigos aqui do Instagram, todo mundo que acompanha, que segue, que a partir, né, do próximo ano nós teremos grandes novidades aqui. Bacana. A gente vai trazer algumas a parceria inovações. bem forte, né? Doutor Alfredo, né, São Paulo. Doutor Rodrigo. Aí, fora, doutor Carlos. Doutor Adriano. Doutor Adriano. Então, conto com a colaboração de todos. Gente, muito obrigado, doutor William. Tamo Até junto. mais. Se precisar, só gritar. Faz o sinal de fumaça aí que toma as ordens. Tchau.